Olá, que alegria poder estar com vocês novamente, queridos amigos da Casa Maria de Piedade. Norma, um abraço enorme para você e para toda essa equipe, sempre constante nesse trabalho de luz. Mais uma vez, nós estamos nos reunindo em nome de Jesus, em nome dos grandes mestres, dos nossos guias espirituais, rogando a eles que iluminem o nosso pensamento, o meu pensamento, principalmente nesse momento, com a incumbência de conversar com vocês sobre essa questão das culpas, das mágoas e a maneira como nós podemos nos libertar disso. Não é verdade? Porque, afinal de contas, se a gente tem que se libertar, é sinal que nós nos aprisionamos ainda com relação a essas questões. Então, que Jesus nos ilumine a consciência de cada um de vocês, o coração de cada um de vocês, para que essa reflexão, do meu ponto de vista, né, ela não é complexa, ela não é ampla, ela é apenas um aspecto, o aspecto que eu vou conseguir desenvolver nesse momento e que também faz sentido para mim, e no final podermos refletir juntos e elevar um pouquinho mais a condição íntima de cada um de nós nessa grande escola da vida chamada Terra, onde nós, espíritos eternos, espíritos imortais criados por Deus, estamos aqui de passagem, mas com um grande objetivo, né? Aprendizado. E as mágoas, as culpas e todas as demais emoções, elas têm muito a nos ensinar, né? E a respeito disso é que eu quero conversar um pouco de vocês sobre esse ângulo que me vem na mente. Fiquei pensando, quando é que eu me magoo, quando que eu culpo a mim mesma ou alguém, e é inegável que essas questões, na sua grande maioria, ocorrem quando nós estamos nos relacionando com as pessoas. É na relação, e porque nós não podemos nos isentar delas, que ocorrem esses grandes dramas relacionais, esses atritos nos relacionamentos, né? nas conversações, por baixo disso tudo, como pano de fundo, existe da nossa parte o interesse pessoal, né, a nossa expectativa na vida em relação a cada pessoa que cruza o nosso caminhar. E é sabido por nós hoje, mais do que antes, principalmente com o advento da doutrina dos espíritos, que esclarece ainda mais toda a concepção espiritual que nós podemos portar, que somos mesmo espíritos caminhantes nessa grande jornada evolutiva, não moradores específicos aqui do planeta Terra, mas viajantes. E quando nós entramos num processo novo de vida encarnatória, de existência física, nós trazemos uma história pessoal, carregamos na mala íntima, na bagagem íntima, mesmo que obscurecida e guardadinha mais no íntimo, por conta das necessidades específicas dessa atual vida, trazemos tudo aquilo que é nosso. E nessa atual encarnação, um plano de nos relacionarmos mais intimamente com determinadas pessoas e termos que enfrentar também na vida de relação outro tanto de situações específicas, que vai ser trazido até a nossa mesa de trabalho pessoal através das pessoas que vão circular na nossa vida e através das várias ocorrências, situações que vão acontecendo, mesmo que a gente não queira e mesmo que a gente não as espere, mas elas estão aí oferecendo a cada um de nós essa oportunidade de aprendizado. Olhar para todas as emoções como elementos que vão contribuir para esse autoconhecimento é de fundamental importância, e eu diria mais, é uma das primeiras estratégias para nos libertarmos não só da mágoa, não só da culpa, mas de uma série de outras emoções desagradáveis que vão ocorrendo no dia a dia, nessa vida de relação, ferindo o nosso orgulho,
magoando, traindo as nossas mais íntimas necessidades, os nossos mais íntimos projetos de vida, desejos e interesses, e principalmente por pessoas que nós não esperávamos. Normalmente nós nos magoamos diante de situações que aqui dentro, na mente, lá dentro no mais íntimo, nos nossos projetos pessoais e diante da forma, né, como nós nos manifestamos na vida, nós não esperávamos. Normalmente o magoado diz, eu não esperava, principalmente dela, principalmente dele. Não entendo por que essa pessoa fez isso. Normalmente é esse o diálogo que a gente tem no nosso íntimo. Caramba, depois de tudo que eu fiz, né, a nossa relação, então diante de uma ofensa, de uma traição, diante de um desequilíbrio qualquer, de uma intolerância, né? Hoje nós vivemos um estado de intolerância generalizado. Dentro das famílias, nós vemos os seus participantes, os seus membros se degladiando em pontos de vistas inflexíveis. Então, a inflexibilidade, a rigidez de pensamento, um posicionamento muito autoritário, tudo isso é motivo de gerar em nós mágoas, gerar em nós ressentimentos. E se não estivermos preparados para lidar com isso, podemos reter a mágoa, ficar fixados nessa mágoa, gerar uma culpa para o outro, responsabilizando o outro, foi o outro que causou isso, focando no outro como responsável do mal-estar que eu estou vivendo, do estado íntimo em que eu fiquei, sem nos percebermos de que a mágoa ela deveria vir apenas para dizer, olha, tem algo aí dentro de você que precisa ser reavaliado. A sua maneira de olhar, a sua maneira de entender, a sua maneira de projetar expectativas sobre os outros e não só sobre você. Enfim, uma série de questões que devem vir junto com cada emoção. A emoção ela é, na verdade, um cão de alerta, uma sineta de alerta, dizendo, ó, tem algo que você precisa ver aí. Eu tracei um roteiro para que pudéssemos ir conversando em cada item desse que eu elenquei, porque eu fui pensando nas minhas próprias experiências e quero compartilhar com vocês, né? Lembrando uma frase de Emmanuel. Emmanuel fala o seguinte, gritos, xingamentos, impropérios e mágoas, elas são marteladas em você. Emmanuel fala diferente, deixa eu ler aqui. Queixas, gritos e mágoas são golpes em ti mesmo. Vocês perceberam como é que eu traduzo tudo isso, né? Ao meu bel prazer e às minhas emoções foi dessa forma que eu entendi. São marteladas, né? São golpes profundos em nós mesmos. Essa frase está no livro Busca e Acharás de Emmanuel. E tem um outro pensamento anônimo que diz o seguinte, guardar mágoa é engolir o veneno esperando que o inimigo morra. A mágoa ou qualquer outro sentimento negativo que nós guardemos, que a gente retenha dentro de nós, é como veneno que nós estamos sorvendo e engolindo diariamente. E ficamos focados no outro, que foi o provocador de tal situação, querendo que ele morra, querendo que ele se dane, querendo que ele se dê muito mal. Porque nós temos, enquanto a gente projeta a culpa no outro, nós nos tornamos e ficamos estacionados numa condição de vítima, e como vítima, sorvemos o veneno, culpamos e desejamos vingança. É um negócio assim meio esquisito, né, o que nós fazemos ainda. Tudo isso porque somos egos inflados ainda, somos pautados pelo egocentrismo, né, por essa vaidade, por essa falta de autoconhecimento. Então a gente fica pautado na aparência, naquilo que é falso em nós. Desculpem falar assim, mas chegou a hora de nós escancararmos isso e pararmos de querer viver as aparências,
porque as aparências elas trazem comparações, julgamentos, e isso causa dano muito grande em cada um de nós. Eu vou aqui na minha relação, eu fiz uma relaçãozinha. Então vamos ler aqui. Mágoa estabelecida e fixada nos faz vitimizados, ou seja, acabei de falar isso, né? E aí a gente entra num momento de autopunição, a gente entra nesse movimento de autopunição e de autoflagelação. Coitadinho de mim. Você não viu o que ele fez, Maria Emília? Mas também, ó, eu vou lhe falar, com tudo isso que ele fez, como é que eu posso estar diferente? E com isso a gente projeta a culpa no outro, responsabiliza o outro para a nossa vida, estabelece aqui uma paralisação total e tudo fica permeado por essa mágoa e essa vontade de que o outro pague pelo que ele fez. Ele tem que sofrer tanto quanto eu sofri. Isso é muito pequeno e a tua vida passa ao largo e nós não a vivemos. Segundo item, nós não controlamos as atitudes e as escolhas de ninguém, nem mesmo daquelas pessoas que mais amamos. Como isso é real e como a gente tem dificuldade de entender isso, de aceitar. A gente tem um fundinho de sabedoria sobre isso, é verdade, eu não tenho como controlar, mas eu quero controlar. Eu quero controlar. Então eu projeto no outro algumas coisas que eu quero que ele faça, que eu quero que ele fale, na maneira como ele tem que responder às minhas necessidades, e aí eu me frustro, eu me magoo, e estamos falando de coisas pequenas, mas que são volumosas ao longo de um processo encarnatório inteiro. Se não estivermos preparados para essas questões menores das relações do dia a dia, ficaremos muito mal diante de alguns testemunhos mais difíceis que a própria encarnação nos traz, né? Então, podemos e devemos controlar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente e aquilo que eu quero que more em mim. Eu quero ficar magoado ou eu quero soltar esta mágoa e entender o que ela traz, o que está por detrás disso. Eu quero entender o que a mágoa está querendo me dizer, né? E aí manter-se na mágoa ou perdoar o outro, entendendo o outro, aceitando o outro e seguir adiante é escolha da gente, completamente nossa, tá? Então assim, compreender que o outro só pode dar aquilo. Porque se ele fez daquela forma, se ele falou daquele jeito, se ele agiu rispidamente, se ele é intolerante em determinadas coisas, se te trai no mais profundo dos seus acordos com ele é o endividado, ele é o que precisa criar condições de não fazer mais, né? Se você está magoado, você tem condições de sair da mágoa. Aquele que te magoou, se teve intenção de lhe magoar, de lhe ofender, ele é que tem que ficar preocupado em como ele vai ressarcir isso diante da própria consciência. É um jeito de olhar diferente, né? E aí me mantenho distanciado disso, entendendo que aquela criatura só tem aquilo para dar. É o que ele pode dar. Ninguém dá mais do que tem. Ninguém faz nada que não tenha capacidade de fazer. E se aquele indivíduo ainda age dessa forma tão destrutiva, tão vingativa, tão traiçoeira, tão ofensiva, tão intolerante, ele é que tem que aprender algo. Agora, o que você aprende de você mesmo quando coisas assim vêm até você e tira você do seu centro? No mínimo, você aprende que falta uma sabedoria íntima para manter-se equilibrado, em paz e em serenidade, mesmo diante de uma prova tão dura como a traição, por exemplo, como uma ofensa pessoal em relação à sua conduta, em relação ao seu caráter, não é verdade? Aí nós temos uma pequena história que ilustra bem isso. Nós temos um rico que quis pregar uma peça num sujeito pobre, um mendigo que morava perto da sua casa, numa praça, e ele vai então para essa praça carregando uma bandeja suja,
imunda, cheio de restos e de lixo em cima dessa bandeja, e aproveita que tem uma série de pessoas ali, chama todo mundo para perto, e para ver a reação daquele mendigo, ele oferece então ao mendigo aquela bandeja suja e cheia de restos, de lixos mesmo. O mendigo não se altera, ele olha para aquilo, recebe a bandeja, pega a bandeja, olha para tudo aquilo sem fazer nenhuma alteração, pede simplesmente àquele senhor que aguarde um minutinho, agradecendo, muito obrigada por isso que o senhor me trouxe, aguarde um momento, se retira um pouquinho e volta alguns minutos depois com a mesma bandeja, limpa, asseada, e em cima dessa bandeja um buquê de flores que ele colheu ali mesmo no jardim rapidamente. Várias flores espalhadas sobre aquela bandeja e um cartãozinho. E ofereceu àquele senhor rico com aquele cartão escrito: cada um dá aquilo que tem de melhor. Belo exemplo, né? Pudéssemos nós estabelecer isso como rotina, ou seja, isso não é meu, é seu. O lixo que você me trouxe na bandeja, querendo me oferecer, não é meu. Esse eu descarto. O que é meu é a flor do amor que eu posso te oferecer em troca, porque o meu melhor eu te dou. Nossa, isso é uma sabedoria. Podia parar minha palestra agora, podia parar essa conversa com vocês nesse minuto, porque eu acho que essa é a essência de tudo. Você só dá o que você tem de melhor. Então, por que você vai aceitar o lixo que o outro está te trazendo? Quando você se magoa e retém a mágoa, você fica guardando o lixo que o outro te trouxe. Percebe? Quando, na verdade, o lixo que o outro te trouxe te incomodou, é porque algum lixo que tem aqui também precisa ser descartado. Aproveita a bandeja que o outro te trouxe, com tudo isso que é muito desagradável e ruim, e observa o que tem ainda de desagradável e ruim, coloca junto nessa bandeja e descarte, para que você possa oferecer para a vida as flores do teu amor, as flores da tua compreensão, as flores da tua tolerância, a maneira como você vive a vida sem trair a sua essência ou querer trair as expectativas de qualquer pessoa, passar a perna no outro, enfim. Esse é o grande aprendizado. Na sequência aqui, compreender que cada um, eu falei disso, né? Trazer a responsabilidade para você, ou seja, traga para você a responsabilidade daquilo que você quer reter. A mágoa traz um estado íntimo para nós, nos deixa num estado íntimo deplorável. Eu fico com isso ou eu jogo fora e trago um outro estado? Essa responsabilidade é minha, não é do outro. Eu não tenho que culpar o outro pelo que ele fez comigo. A gente desde muito cedo aprende isso. E infelizmente faz parte da cultura da nossa sociedade fazer com que a gente se responsabilize pelo emocional do outro. Por exemplo, você ouve do seu pai ou da sua mãe: menino, olha o que você está fazendo com a tua mãe, olha o estado que você deixou a sua mãe. Você cometeu um erro, você fez alguma arte, alguma travessura, ou fez algo muito grave, e o adulto normalmente, sem saber como, fala dessa forma. E você vai aprendendo aquilo, que você fica sendo responsável pelo como os outros estão. Então, o estado emocional do outro fica sendo da sua responsabilidade. O oposto ocorre também. Porque como você fica assumindo a responsabilidade do estado emocional de cada um que convive com você, você projeta no outro a responsabilidade do seu estado emocional nele. E é assim que a gente culpa as pessoas quando nós nos magoamos. Então, libertar-se da mágoa e da dor também faz parte, compreender isso, trazer a responsabilidade e termos nós o poder de decidir. Isso me magoou. A mágoa é uma sineta que fala o que isso tem aqui dentro, o que isso mexe aqui dentro. E é um dos outros itens que eu trago aqui, que é assim, toda experiência de dor indica um exercício de autoconhecimento e autoaperfeiçoamento moral e espiritual. Experiências de dor causam mesmo
né? A dor justamente para que nós possamos fazer esse exercício. Então, diante de uma mágoa, diante de uma ofensa, de um desconcerto qualquer, de qualquer emoção que não seja muito legal agasalhar, reter e se aprisionar nela, pergunte-se. E você pode marcar essa pergunta num pedacinho de papel para que toda vez você possa usá-la. E isso é estratégia para se libertar de toda e qualquer dor provocada pelas relações, provocada pelas situações gerais que nós vivemos na vida. A pergunta é: o que isso que está acontecendo, o que isso que está sendo dito tem a me ensinar sobre eu mesmo? E vou repetir porque eu sei que você vai anotar. O que isso que está acontecendo tem a me ensinar sobre eu mesmo? Percebem que eu tiro o foco do outro e trago o foco para mim? Eu não quero mais responsabilizar o outro, mas eu tomo a responsabilidade para mim, né? Identificar aquilo que provoca mágoa, aquilo que provoca ofensa, favorece inclusive o desenvolvimento de uma estratégia para sair dela, para não ficar focado. Inclusive, uma das maiores estratégias de não reter é a ressignificação. O que é a ressignificação? É o olhar para toda essa situação e procurar todos os ângulos possíveis de entendimento. Vai para o lugar do outro, como se você pudesse entrar na pele do outro, com a história de vida que ele carrega nele, com o pai, com a mãe, com a educação, com a vida que ele leva, a maneira como ele se comporta, e observe. O que será que moveu aquela criatura a fazer algo daquela monta? Observe que ele, na verdade, diante daquilo, diante daquele contexto, naquela situação específica, ele só pôde fazer aquilo. Ele não pôde fazer nada melhor do que aquilo. Até porque nenhum de nós faz o pior de si em nenhuma situação. A gente faz sempre o melhor. Mesmo que o melhor que a gente faça ainda é causar danos na vida do outro. Porque uma coisa é certa, como nós vivemos em relação, vivemos em sociedade, assim como eu sou magoado por pessoas, eu me sinto ofendido por pessoas, eu também estou, vez ou outra, ou quase sempre, na condição de quem magoa, de quem ofende. E observe, na maior parte das vezes, você não tem a intenção de magoar ou de ofender. Você foi infeliz na colocação, você foi, expansivo demais, você não segurou a língua na hora que devia segurar, mas foi o melhor que você fez, mesmo que você se arrependa depois. Se isso acontece com você, por que não pode acontecer com o outro? Acontece, porque somos todos iguais nesse planeta. Nós somos espíritos imperfeitos, ainda procurando dominar todos esses aspectos emocionais e relacionais. E é por isso que a gente tem tantas dificuldades nas relações, as mais próximas e as mais distantes, porque elas são alvo do nosso aprendizado. Né? E aí vem a ressignificação. A ressignificação é fazer esse trajeto. Depois olhar para mim. Como que eu estou recebendo? O que eu penso quando eu sinto isso? Pode ser que o que eu penso esteja muito distante daquilo que o outro realmente está fazendo. É possível que o que eu penso já poderia ter sido descartado e eu poderia pensar de uma outra forma. Então, observa vários ângulos, observa tudo isso e dá um outro significado. Ressignificar é dar um outro significado. Porque naquele momento em que eu me magoei, eu dei um significado. Eu entendi que aquilo foi contra a minha pessoa. Aquela pessoa falou mal de mim, aquela pessoa desejou mal de mim, aquela pessoa não atendeu determinada necessidade, aquela pessoa traiu a confiança, aquela pessoa isso ou aquilo. Muda. E olha só por esse prisma. Aquela pessoa, diante desse contexto, provavelmente entendeu errado e fez o que fez. Só podia ter feito isso. E mesmo que ela não tenha entendido errado e teve uma má conduta,
porque tem um caráter desvirtuado, né, um caráter ainda duvidoso, de quem é o problema? Dela. É ela que tem que se preocupar em corrigir esse caráter, e não eu, e não você. Né? Vai ficando mais fácil. E a ressignificação, ela traz a possibilidade do perdão e não da culpa. Ela ajuda a fazer o processo e o caminho do perdão. O perdão a mim mesmo, por ter me magoado e ter ficado com a mágoa 5 ou 10 minutos, porque quando eu estou nesse processo de não querer me aprisionar, mas querer me libertar, essa emoção ela dura pouco tempo. Mas tem pessoas que duram anos, permanecem com a mágoa, com o rancor, com o ressentimento, culpando Deus, o universo e todo mundo, anos a fio, séculos. E como somos espíritos reencarnantes, reencarnacionistas, alguns de nós levam encarnações sucessivas em processos de vingança que a gente sabe muito bem que faz mal tanto para quem está desejando se vingar como para aquele que está sendo vingado. São egos feridos e espíritos ainda muito longe daquilo que é a sua própria essência. E para finalizar, né, todo o autoconhecimento, ele é uma bagagem, ele se transforma numa bagagem, né? Quando nós nos conhecemos, quando a gente vai se autoconhecendo e se autoaperfeiçoando, isso vai formando como que uma barreira psíquica que nos protege de todo e qualquer golpe. Assim como a minha pele, sem dano, sem ferimento nenhum, me protege de uma dor naquilo que são os tecidos internos. Então, se eu tiver um ferimento no braço e alguém vier cutucar esse ferimento que ainda não sanou e ainda não cicatrizou, vou sentir muita dor. Mas se eu já tiver esse ferimento cicatrizado numa barreira de tecido, de pele, você pode tocar, não dói mais. O autoconhecimento é essa barreira psíquica que faz com que todas as experiências da vida sejam vivenciadas sem tanto sofrimento e sem tanta dor. Então, as nossas emoções, elas servem para isso, para desenvolver o nosso autoconhecimento, para falar de nós, para dizer o que falta ainda trabalhar, qual caminho eu devo percorrer para ir ganhando sabedoria pessoal e ir trazendo para mim a responsabilidade de manter o meu estado íntimo adequado para viver a vida com leveza, com alegria, com felicidade, com esperança, sem projetar a culpa em ninguém, nem mesmo em mim. Porque quando eu me magoo, quando eu culpo, eu também faço esse processo, né? É via mão dupla, a gente vai ficando tão mal. E é isso, né? Esses são alguns recursos. E mais a última colocação que eu tenho aqui na minha listinha é oferecer a você a possibilidade de entender que tudo isso é processual. Alguns de nós já faz esse caminho com mais facilidade, porque já percorreu etapas desse caminho. Já tem estabelecido em você algumas bases que já não perde mais. Outros de nós, talvez seja a primeira vez que esteja ouvindo falar de culpa, de mágoa sobre essa perspectiva, né? E nós todos que somos espiritualistas, acreditamos na alma, no espírito, na sobrevivência do espírito, cada vez mais precisamos ampliar esse exercício em nós. Não basta que saibamos, temos que aplicar isso em nós. E aplicamos à medida que temos enfrentado e à medida que vamos enfrentando todos esses desafios. Nesse período em que estamos vivendo ainda, dentro da pandemia, sobre outros aspectos, temos muitas pessoas que foram convidadas a reavaliar a si próprios, a encontrar a si próprios através da dor, através da ansiedade clínica, não uma ansiedade normal, mas aquela ansiedade paralisante, a síndrome do pânico, os processos depressivos,
né, os transtornos variados de personalidade, todos eles convidando o espírito eterno e imortal que somos, desajustados todos, porque todos somos, não se enganem, nós não somos melhor do que ninguém. Alguns de nós estão no processo há mais tempo, elaborando etapas que outros ainda vão começar. Mas todos nós estamos na mesma circunstância, inferiorizados, ainda colocando esse olhar maior na nossa essência, na nossa realidade espiritual, e poder fazer gradualmente esse processo do autoconhecimento. Libertar-se de mágoa e de culpa é um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho de responsabilização sobre si próprio, perdoando a si pela sua pequenez, pelas suas dificuldades, e olhar o outro como teu irmão na caminhada, na mesma embarcação que você, a mesma embarcação. Ele é tão falho, tão pequeno, tão difícil ainda quanto você mesmo. Somos todos portadores de um ego egoísta, orgulhoso e que precisa sair desse pedestal. O mecanismo que a vida nesse momento oferece a cada um de nós ainda é a dor. Que possamos nos revigorar, nos fortalecer para que outro tipo de mecanismo nos induza ao crescimento e não a dor. Muito obrigada, meu abraço carinhoso, tenham todos uma boa noite e boas reflexões. Sejamos nós aquele que levanta a mão e fala, bom trabalho, né? Porque estamos fazendo o trabalho hercúleo de conhecermos-nos e de mantermos-nos em paz e serenidade íntima.